universo da teologia. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo para o estado do Rio Grande do Sul, e convido você a meditar brevemente nesse amplo e maravilhoso universo que é o estudo da palavra de Deus, da teologia. Esse é um campo vasto do conhecimento humano. Nós percebemos que as sociedades mais antigas das quais nós temos conhecimento produziram as suas leis em forma de teologia, fazendo ligação às suas crenças em relação a Deus ou aos deuses, de forma que nós estamos diante de um tema muito vasto, muito amplo, profundo e maravilhosamente importante da gente estudar. É verdade que no nosso mundo de hoje existe aquilo que a gente chama de rejeição da teologia. As pessoas, por causa das suas crenças científicas, de alguma forma ateístas, ou mesmo esse foco no prazer, no dinheiro, na sexualidade, nas coisas que esse mundo oferece, tem feito com que a teologia seja descartada por grande parte das pessoas, e a gente percebe isso quando muitas vezes nós tentamos conduzir as pessoas ao conhecimento da Bíblia. E muitas vezes, muitas pessoas na nossa sociedade, na nossa família, nos círculos dos nossos conhecidos, amigos do trabalho e etc., existem pessoas que rejeitam por completo a mensagem bíblica, especialmente essas noções de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, a revelação do Senhor e etc. Entretanto, o quadro mais problemático em relação à rejeição da teologia não é visto dentro da questão dos ateus, dos cientistas e etc., mas sim no próprio mundo cristão. Nós percebemos hoje que existem milhões ou talvez bilhões de cristãos, católicos ou protestantes, etc., que não conhecem os fundamentos da teologia, da palavra de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E assim esse vídeo pretende ser uma introdução para despertar a curiosidade a respeito do estudo da teologia que é tão vasto, tão importante e tão interessante. Uma coisa importante da gente relembrar é que quando a gente estuda teologia, a gente entra no mundo da linguagem, uma vez que a revelação bíblica nos foi dada em forma de texto. E ali os profetas e apóstolos descreveram as suas experiências e a gente começa a ter que interpretar esses textos. Entretanto, a interpretação dos textos não é algo totalmente simples diante de um fato. Uma mesma palavra pode ter significados diferentes e às vezes isso pode confundir as pessoas que vão estudar os textos sagrados ditos verdadeiros. Eu gostaria de dar alguns exemplos para ilustrar alguns problemas nessa direção. E o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer é a ideia do homem, entre aspas, nojento. Quando você chama um homem de nojento, você pode estar querendo dizer pelo menos duas coisas completamente diferentes. Por um lado, o homem nojento pode ser aquele homem sujo, maltrapilho, mal cheiroso e etc. É o homem nojento. Por um outro lado, de uma forma interessante, se você conhecer um homem muito limpo, muito preocupado com a sua aparência ou com a limpeza dos talheres, copos, pratos e etc., você poderia chegar ao final do contato com essa pessoa e dizer: que homem nojento, ele nem quis tomar água lá na minha casa porque ele estava com nojo do copo, de tão limpo que ele é. Interessante, né? Você usa o adjetivo nojento para significar coisas totalmente opostas entre si. E aí você percebe, se você encontra na Bíblia um texto dizendo que o homem é nojento, e aquilo é a palavra de Deus e é a verdade, tá? Aquilo quer dizer que o homem é muito sujo ou que o homem é muito limpo? Só o contexto vai dizer. Agora, para dar um exemplo mais prático da revelação, eu trago para você aquele tema que talvez seja o mais importante e central na teologia. Uma vez que teologia significa theos, Deus, logia, palavra ou estudo, é o estudo de Deus ou da revelação de Deus. E com certeza Deus é o centro dos esforços teológicos e do conhecimento. E em geral, quando a gente fala de Deus, nós estamos falando do Criador, e ele tem várias características. Ele é uma pessoa, ele é um ser espiritual, ele é invisível, ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente,
e etc. Todas as coisas devem a vida a Ele como Criador e etc. Interessantemente, a Bíblia chama o diabo de Deus deste século, dizendo que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Agora perceba, quando eu estou falando de Deus, estou falando do Criador ou do inimigo? Tudo depende do contexto, no sentido no qual eu uso a palavra Deus. E isso já dá para nós um vislumbre de certas dificuldades quando a gente vai para o mundo da teologia e da interpretação dos textos sagrados. Eu divido o mundo da teologia especialmente em 4 áreas principais. São elas: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia aplicada. E eu queria comentar brevemente um pouquinho de cada uma dessas áreas. A teologia bíblica, ela está preocupada com o texto. Então, por exemplo, crítica textual é uma área da teologia bíblica. Como eram esses manuscritos? Quais são as variantes textuais em cada versículo da Bíblia? Como que você traduz esse texto que foi escrito em aramaico, em hebraico, em grego, para o português, ou para o inglês, ou para qualquer língua que você quiser ou precisar? E tudo isso são esforços da teologia bíblica. Além disso, a teologia bíblica está preocupada com o sentido do texto dentro do seu contexto. Vou dar um exemplo para você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz assim, falando da oração: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Então Jesus está aqui ensinando a respeito da oração, e ele diz que tudo que nós pedirmos ao Pai em seu nome, nós receberemos. E a teologia bíblica está preocupada então em demonstrar o que é esse tudo que nós podemos conseguir. Quem são esses nós que podemos pedir, esses discípulos? O que é essa glorificação do Pai através do Filho, através da resposta à oração? E tudo isso está na preocupação da teologia bíblica, que vai procurar no contexto, vai ver se o texto está bem traduzido, se esse é o sentido, e etc, e etc. Entretanto, a gente sabe que a Bíblia não é feita de um só texto. A Bíblia é feita de um montão de textos, de um montão de livros diferentes. E aí a gente passa para o universo da teologia sistemática. A teologia sistemática não se preocupa somente com o sentido de um texto, mas com o sentido de todos os textos que tratam de um mesmo assunto. Então, por exemplo, estamos falando da oração em João capítulo 14, mas a oração é uma doutrina que está presente não só nesse capítulo. Posso dar um outro exemplo para você. Tiago capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz assim: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres." Então, uma teologia da oração não pode ser fundamentada somente em João 14, verso 13. Dizer que tudo que eu pedir eu vou receber. Espera aí. Tiago capítulo 4 bota um freio nessa situação e diz assim: se você pedir pelo teu egoísmo, se você pedir algo que não é da vontade de Deus, você não vai receber. Porque a oração não é um veículo de você satisfazer o teu egoísmo. Se você pedir mal, você não vai receber. Então perceba, uma teologia sistemática da oração leva em conta tanto João 14 quanto Tiago 4, em uma verdade coerente a respeito da oração. E a verdade é a seguinte: tudo que eu pedir em nome de Jesus eu vou receber, mas eu não devo pedir para satisfazer o meu egoísmo. E aí você tem a verdade teológica, vamos pensar assim, um pouquinho mais ampla do que somente o estudo de um texto em si. Terceira área do conhecimento teológico, eu quero tratar com vocês um pouquinho da teologia histórica. E aí você poderia pensar assim: como que Martinho Lutero usou, de repente, o texto de João 14, lá em 1500, 1600, quando ele viveu. Então ele usou nesse sermão, naquela data, naquela ocasião, e aí você vai construindo a história de como que o texto foi utilizado.
Então o texto foi utilizado por Anselmo no século II, num contexto tal. Ou ele tem sido usado por R.R. Soares, agora no século XXI, no contexto tal. E aí você vai construindo a história de como que o texto foi usado durante a história. Um exemplo interessante também a esse respeito é quando você vai para a carta aos Romanos, capítulo 13, e você encontra ali uma indicação que diz assim: todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E aí você pode entender como que Romanos capítulo 13 foi usado durante a história para legitimar os governos diversos. Poderíamos pensar, como é que esse texto foi usado na Alemanha de Hitler? Como é que esse texto era entendido pela igreja? Como é que ele foi vivenciado no contexto do nazismo? Ou no contexto de vários outros governos durante a história? Esse, então, é o papel da teologia histórica, entender como o texto foi usado ao longo do tempo. E, por último, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a teologia aplicada. A teologia aplicada pretende pegar todas as verdades da teologia bíblica, sistemática ou histórica e tornar em princípios ativos dentro da igreja hoje. Então, por exemplo, nós aprendemos sobre a oração em nome de Jesus, que não deve ser egoísta e que nós vamos conseguir aquilo que nós pedirmos a Deus. E agora nós vamos mobilizar a nossa igreja para estar aqui 7 horas da manhã no culto, fazendo um culto de oração, entregando as nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade, a nossa saúde nas mãos de Deus, confiando na oração. Perceba, é uma teologia prática. Sai do mundo simplesmente da doutrina, da compreensão do texto e parte para a prática. Isso é bastante interessante. É fato, queridos, que o mundo da teologia, ele tem murchado. As pessoas têm se desinteressado do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, e têm preferido buscar os prazeres do sexo, do dinheiro, da fama e etc. Têm preferido dar atenção à filosofia e à ciência, ao ateísmo e etc. E muitas vezes a Bíblia está ficando de lado. Entretanto, para aqueles que estudam a palavra de Deus, a Bíblia é um universo maravilhoso, de temas e conceitos que transformam a nossa vida, que nos dão sentido para a nossa existência, que colocam em nós a fé e o amor, que podem transformar a nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa vida por completo. E, além de tudo, nos dar esperança de uma vida eterna, sem pecado e sem morte para todo sempre. Que você possa desenvolver esse interesse, essa paixão, esse amor pelo estudo da teologia. E que assim você seja imensamente abençoado pela graça de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, segundo o estudo da sua verdade. Fiquem com Deus, um grande abraço.